pregar hoje? Fala amém, vamos lá. Você me ajuda a pregar hoje? Você vai me ajudar como? Deixando a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Amém? A gente vai acompanhar um texto juntos aqui. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Quero falar com vocês sobre paternidade nessa noite. Gálatas, capítulo de número 4. Tem tempo que eu não prego aqui na Rede Jovem. Estava com saudade. Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 4. Você vai me ajudar pregando como? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Deixa a sua Bíblia aberta aí um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai mexer em um texto aí desse capítulo. Ok? Primeiro eu quero que você repita comigo uma expressão. Tem que repetir forte, hein? Vamos lá. No 3, vai dizer assim, ó, meu pai. Quero ver, vou te dar 2 chances. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi muito fraco. Segunda chance. Vamos lá. Agora é daquele jeito. Puxa o ar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... E eu quero começar te fazendo uma pergunta. O fato de você ser levado a falar meu pai, com certeza te fez pensar em 2 coisas. Ou melhor dizendo, em 2 indivíduos, entre aspas, indivíduo entre aspas. Quando você disse meu pai, ou você pensou em Deus como pai, ou você foi levado a pensar no seu pai também terreno. E por que não pensar nele nessa noite? E quando eu digo pai terreno, quando eu digo seu pai, eu quero que todas as vezes que a gente mencione a respeito dos nossos pais, eu quero que você pense não só no seu pai na figura masculina, mas eu quero que você pense nos seus pais como pai e mãe, no geral. Amém? E a pergunta que eu quero te fazer é: o fato de você ser levado a pensar no seu pai e a falar essa expressão, seja esse pai que você pensou, pai divino ou terreno, como você preferir, isso te trouxe decepção ou te trouxe orgulho? Eu arrisco a dizer que se você tem um pai e um relacionamento com seu pai de forma muito boa e saudável, talvez quando você fala essa palavra e essa expressão, você chega a pensar e ter orgulho, e chega a pensar, nossa, como meu pai é o cara, como meu pai é um herói. No entanto, vale a pena pensar que no seu relacionamento, tanto com seu pai divino ou terreno, esse relacionamento, ele é um relacionamento deturpado, desfigurado. O fato de falarmos a respeito dessa palavra pai, nos dá uma ferida, nos dá uma dor, nos machuca de alguma forma. E isso acontece, e o que eu quero tratar com você hoje, é te mostrar que o seu relacionamento com os seus pais, no geral, ou responsáveis, ele tem muito a ver com o seu relacionamento com o seu pai divino, Deus. Portanto, e ressaltando, o relacionamento com seu pai terrestre diz muito a respeito do relacionamento com seu pai divino. E talvez alguém aqui até chegou a pensar, nossa, mas eu senti orgulho disso, porque o meu pai terreno, ele é um pai excepcional. Mas talvez esse pai te dê orgulho porque ele te dá tudo que você quer. E talvez esse pai que te dá tudo que você quer na sua mão, essa forma de enxergar esse pai seja a forma que você enxerga Deus como pai. E nem sempre é assim. No entanto, vale a pena lembrar e ressaltar que
essa mensagem dessa noite é para você que sente orgulho do pai que tem. Mas essa mensagem também é para você que talvez tenha alguma decepção com o pai que você tem. Seja essa decepção, esse orgulho com o pai divino, ou seja essa decepção e esse orgulho com seu pai terreno. A nossa visão de Deus como pai, quando ela se desfigura, é porque a gente não sabe o que Deus, como pai, fez por nós. E é nesse ponto que eu quero entrar no texto. Eu quero repetir isso, deixar bem claro. A nossa visão do nosso pai terreno, às vezes desfigura a nossa forma de relacionar com o nosso pai espiritual, com o nosso pai divino. Portanto, vale lembrar que existe um relacionamento com o nosso pai divino a ser desfrutado. E às vezes a gente não desfruta desse relacionamento por muitos motivos. E esses motivos podem estar vinculados à forma como você vê seus pais terrenos. Isso porque o seu pai, os seus pais, melhor dizendo, deveriam ser o maior reflexo de Deus como pai. E quando esse reflexo é quebrado, a gente deixa de compreender o que Deus fez por nós como pai. E é sobre isso que eu quero falar com você. Todos comigo até aqui, deu para entender? Gálatas capítulo 4, versículos número 4 e número 5 primeiro. Vamos ler. Na minha Bíblia diz assim, ó. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim, preste atenção, o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar. Repete comigo, adotar. 3, vamos lá, 1, 2, 3 e... a fim de nos adotar como seus filhos. Para que a gente, sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, para que a gente passe a desfrutar do nosso relacionamento com Deus e ter acesso a tudo aquilo que nós podemos ter nesse relacionamento. A primeira coisa que a gente tem que considerar em Deus como pai é que, como pai, esse Deus foi capaz ou é capaz de nos adotar. E quando eu penso em adoção, eu penso em um processo de adoção. Eu confesso que eu nunca vi um processo de adoção, mas a gente imagina bem como seja. Eu imagino que seja mais ou menos o seguinte: vamos pensar que eu sou um pai que deseja adotar alguém, e vamos pensar que vocês, só uma ilustração, viu gente? Não quero esse monte de filho. Vamos pensar que vocês são os candidatos a serem adotados. Eu, com desejo de ser pai, eu olho para vocês como eu estou olhando agora. Rostos diferentes, características diferentes, vários defeitos. Uma geração, uma humanidade, assim como cantado aqui hoje, deturpada pelo pecado, machucada. E como pai, eu olho para um de vocês, e eu aponto o dedo e disse: eu quero aquela, eu quero aquela, essa, aquele lá atrás, lá no fundo. Isso é um processo de adoção.
Um pai chega e ele escolhe aquele que ele quer fazer por filho. Aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 5, ela corrobora muito com essa ilustração, porque ela diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho, por meio de Jesus Cristo. Sabe, Deus nos escolhe para que a gente seja adotado. Deus olha para nós, independente da nossa situação, e faz conosco um processo de adoção, e nos toma para si, e diz: Alex, eu te adoto. Isabela, eu te adoto. Leandro, eu te adoto. Gabriel, eu te adoto. E assim por diante. E talvez exista alguém aqui nessa noite que ainda é órfão. Pois Deus te trouxe aqui para que você seja adotado por Deus. Pois Deus te trouxe aqui para te fazer um filho de Deus. E vale lembrar que é por meio dessa adoção que Deus nos constitui uma família. E a partir de agora eu sou filho de Deus. Você que ainda não foi adotado, nessa noite pode se tornar filho de Deus. E a gente passa a ter uma família. E sabe, quando a gente tem uma família, não existe em nós um espírito de orfandade. Sabe aquele problema que você tem, talvez com seu pai terreno? Você se sente inferior, você se sente menor. Porque o interessante é que um órfão tem como característica um pai que faleceu, uma mãe que faleceu. Isso pode acontecer. No entanto, vai lembrar que muita gente é órfão de um pai vivo. Porque você não tem uma atenção. Você queria um carinho e você não tem. Você queria ser chamado de filho, mas você não é. E às vezes, por mais que você seja chamado de filho, surge em você um ressentimento de tristeza, como se aquele chamamento de filho não fosse o bastante, sabe? Como se ele não te preenchesse. O que você precisa é ser adotado por Deus. O que você precisa é ter um pai como Deus, que te ama. 1 de João, no capítulo 3, lá no versículo 1, na parte A do versículo, João vai dizer: veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. E por muitas vezes, sabe, a gente como cristão não tem dificuldade nenhuma em dizer: eu não tenho dificuldade de ver Deus como Pai. Não, Deus é meu Pai. E preste atenção aqui, mas na verdade, o que você tem por Deus é um respeito. E apesar dessas duas palavras começarem com a letra R, guarda a letra R, elas são coisas diferentes. Talvez você tenha por Deus um respeito, mas Deus quer te chamar nessa noite para um relacionamento. Eu não tenho medo de falar com aquele que é meu pai. Não que eu não tenha que ter respeito por meu pai, mas respeitar somente não é o bastante. Tem que haver em mim um relacionamento. E vale lembrar que às vezes
A gente já foi até adotado. A gente aceitou Jesus. A gente disse sim para Jesus. A gente creu no Evangelho. Mas a gente ainda não entendeu em qual família nós estamos. A gente ainda não entendeu que a gente tem acesso a esse relacionamento de filho. E só existe um jeito de acabar com esse tipo de relacionamento superficial. Conhecendo a verdade a respeito do que é ser filho. E a gente só aprende isso através da palavra. É por isso que todas as vezes que eu vou pregar em nome de Jesus, que eu possa fazer isso todas as vezes. E esse é o meu jeito, cada um tem sua particularidade. Eu quero te deixar com a Bíblia aberta, porque é através dela que você vai entender os seus direitos como filho de Deus. E tem gente aqui precisando entender isso. Eu preciso entender mais isso. Entretanto, e esse é um assunto um pouco sério, a gente tem que pensar, eu já estou quase terminando, a gente tem que pensar e raciocinar que ser um filho adotado não é bom, entre aspas, porque pode surgir em nós um sentimento de tristeza, de comparação, de se sentir menor como filho. Mas a adoção feita por Deus, ela é tão perfeita. E Deus não queria cometer um equívoco desse, de não dar direitos iguais para os seus filhos. E talvez alguém aqui pensa, nossa, mas o meu relacionamento com o pai, ele é ótimo. E às vezes alguém está pensando, nossa, mas o meu relacionamento com o pai é péssimo. E a verdade é que, para resolver esse sentimento de complexidade, de inferioridade em relação a ser filho de Deus, Deus estabelece uma regra. Deus diz, olha, quem quer ser da família de Deus, tem que ser um filho adotado. Parece que eu já disse isso aqui milhares de vezes, mas o que Deus está querendo dizer é, não interessa quem é você, de onde você veio, da família que você veio, o status que você tem, a sua cor não interessa, as suas opções ministeriais não interessam, a igreja que você está não interessa. Se você quiser ser filho, você vai ter que ser adotado como todos. Ou seja, estamos todos no mesmo patamar. O apóstolo Paulo disse, olha, para quem é o evangelho? É para os gentios, é para os pecadores, é para os menores, é para os maiores, é para os reis, é para os empregados, é para todos. Não existe distinção. Se quiser sentar na mesa da família de Deus, vão ter que sentar todos no mesmo nível. Vão ter que sentar todos juntos e entenderem que são adotados e ponto final. É por isso que a adoção feita por Deus arranca de nós toda a síndrome de orfandade que a gente tem tantas vezes na nossa paternidade terrena. Onde às vezes, por ter um problema paternal terreno com seus pais, você pune a si mesmo por isso. Onde às vezes, por ter um problema paternal com seus pais terrenos, você pune os seus próprios pais e põe a culpa neles por isso. Deus nunca ia te desamparar. Ele te deu uma família. Ele lhe trouxe uma família. E quando eu digo isso, quando eu toco nessa adoção, eu não quero dizer de forma alguma que você nunca vai sentir saudade do pai e mãe,
Você nunca vai sentir uma inferioridade do pai ou mãe, por aí vai. Vai acontecer. No entanto, você vai se lembrar que existe algo maior nessa família. E agora, eu quero que a gente leia o versículo 6, e a gente já vai caminhando para o final. O versículo 6 diz assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. A primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus fez por nós, como Pai, foi nos adotar. A segunda atitude de Deus como Pai, que a gente tem que entender e guardar no nosso coração, é que Deus enviou para o nosso coração, no nosso coração, o Espírito Santo de Deus. E é por meio desse Espírito, o texto nos diz isso claramente, você pode ler novamente se assim desejar. É por meio desse Espírito que a gente tem a capacidade de olhar para Deus e clamar: Abba, Pai. E quando a gente pega essa palavra Abba e traduz essa palavra, a gente entende que essa palavra Abba, ela é um diminutivo da palavra Pai. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja de Gálatas, e está nos ensinando é: a adoção te coloca na família de Deus. E porque eu sou seu pai, eu te coloco o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque assim como nós cantamos aqui hoje, liberta-me de mim, nós somos depravados pelo pecado. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Mas o mal que eu não quero, eu vou e faço. Isso é o pecado gritando dentro de mim. E aí dentro de mim, milita carne e espírito. Ou seja, quando eu quero ser carnal, quando eu quero esquecer que eu não estou na família de Deus, o Espírito Santo chega em mim. E a Bíblia diz que o Espírito, presta atenção, ele testifica com o nosso espírito. Sabe para quê? Para que aí a gente possa dizer: ah, papai, paizinho, eu estou aqui, eu sou seu filho. É por meio desse Espírito que nós temos essa capacidade. Deus é um pai tão interessado em um relacionamento, que através do Espírito dele, ele nos chama para um relacionamento de intimidade. É como se o pai olhasse para mim e para você e dissesse: filho, pode me chamar de paizinho. Filho, pode me chamar de papai. Filho, se estiver doendo eu te abraço. Filho, se a lágrima escorrer, eu enxugo a sua lágrima. Filho, se você andar por um caminho errado, eu te lembro, eu puxo a sua orelha e falo: volta para o caminho de onde você está querendo sair. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio essa noite. Existe uma graça diferente em nós, e existe muita gente sendo adotada aqui nessa noite. E existe muita gente que já desfrutou dessa adoção há muito tempo, e está relembrando ela mais uma noite, e vai relembrar dela mais uma noite, e assim por diante, porque é assim que nós temos que viver. É por isso que o Espírito Santo está dentro de nós 24 horas por dia, para que toda vez que a gente esqueça que a gente é filho, ele nos fale: olha, ei, você é filho, esqueceu? Não fica triste não, você tem pai. E esse pai é diferente. O pai que você tem olhos para ver todos os lugares.
Os caminhos que esse pai vê vão além dos seus caminhos. A visão desse pai vai além da visão que você pode ver. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é imanente. E para a gente terminar, vamos ler o versículo de número 7. Nunca duvide que você é filho. Versículo 7 diz assim: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então, a gente tem que compreender que Deus teve a capacidade de dar. A gente tem que compreender que Deus, por nos adotar e para cuidar de nós, Ele enviou o Espírito Santo a nós. E a gente não pode deixar de entender, de compreender, que porque somos filhos, Deus nos fez herdeiro dele. 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 4, Pedro vai ter uma herança. Todo herdeiro tem uma herança. E Pedro vai falar a respeito da nossa herança. Uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Existe uma herança para nós no céu, como filhos. Existe algo para a gente desfrutar no céu, como filhos de Deus. Tudo que tem no céu, tudo que existe lá, todos os benefícios que estão lá, são nossos porque somos filhos. E não me pergunte quais são esses benefícios, que eu nunca fui para o céu. A Bíblia diz um pouquinho sobre isso, mas não de forma tão clara. E quando a Bíblia não mostra a respeito de fato dessa nossa herança de forma clara a respeito do céu, eu vejo uma qualidade em Deus como Pai. Porque tem gente que fica triste, né? Ah, não, mas Deus tinha que ter falado. Quer saber, cadê na Bíblia? E aí tem gente que até inventa, né, o que não é. Inventa até o que não tem. Mas vamos ver qualidade até naquilo que Deus não falou. Porque aqui eu vejo uma qualidade muito grande em Deus como Pai. Deus é um Pai de surpresas. Então, a respeito da sua herança, apesar da Bíblia falar um pouco a respeito do céu, mas eu acredito que não é nada daquilo que é por vir quando a gente estiver lá. É muito mais. E talvez aqui, tudo que você queria, nem era uma herança material. Tudo que você queria, era uma herança de um pai, de um legado, de um grande pai, de uma grande mãe. E talvez você não tenha. Talvez você fique machucado. Talvez nem é culpa do seu pai ou mãe essa falta que vocês têm. Porque afinal, existem coisas que simplesmente acontecem. Talvez você sente essa falta de pai e mãe, não porque seu pai errou, sua mãe errou, mas talvez uma fatalidade, algo aconteceu, não sei, a vida é assim às vezes. Dói, mas Deus preparou recurso para isso, nos fazendo herdeiros de Deus. Eu quero terminar te contando uma história. Havia um pastor, e esse pastor, ouvi essa história em algum lugar, e esse pastor estava se preparando para pregar, um pregador reconhecido e tal, e ele estava se preparando, estudando na sua madrugada, orando, preparando seu sermão para pregar em um evento. E ele está de madrugada ali no seu quartinho, e de repente a filha dele começa a bater na porta: papai, papai. E ele ignora um pouco, diz: não, tem que me preparar, não posso me desconcentrar aqui.
E a filha insiste: papai, papai. De repente o Espírito Santo falou com aquele homem. Falou: olha, eu acho que é hora de você fazer um papel de pai aí. Madrugada, sua filhinha acordada, vamos lá. E quando ele vai até essa filha, ele chega até essa filha, ele diz para ela: o que está acontecendo, filha? E ela: pai, eu não consigo dormir, eu estou com medo de alguma coisa, não estou conseguindo dormir. E aí o que esse pai fez? Ele deitou na cama com a filhinha dele, na caminha dela, se espremeu todo, caminha de criança, se espremeu todo para caber naquela cama, o pescoço para fora, o pé passando para fora da cama, e abraçou aquela filha. E em questão de 5 minutos no máximo, aquela menina apagou em um sono profundo. E ele saiu devagarzinho para não acordar a filha, para voltar para os estudos. E quando ele se levantou, ele respirou e disse: ufa. E aí o Espírito Santo tocou no coração daquele homem e disse: está vendo? Essa menina precisa de um pai para descansar. Essa menina precisa de um pai para dormir. Essa menina precisa de um pai, de uma mãe, para se sentir segura. Essa menina precisa de um pai e de uma mãe para se sentir protegida. E naquele momento, aquele homem, em espírito de oração, o Espírito Santo novamente falou com ele: todos precisam de um pai para descansar, para se sentir protegidos, para não se sentir órfão, para não se sentir machucado. Mas a verdade é que nem todos vocês aqui têm um pai para deitar na cama, ou nunca teve para te fazer dormir. Talvez até teve de corpo presente, mas não desfrutou desse carinho e dessa proteção. O que a palavra de Deus está nos apresentando aqui nessa noite é um pai e uma mãe que vai te fazer descansar, que vai te fazer dormir cegado, que vai te proteger na dificuldade, que vai limpar o seu machucado se você for ferido. Pode ser que você não teve um pai para fazer isso, mas existem feridas profundas que nem esse seu pai ausente ou mãe pôde fazer, que esse pai que eu estou te apresentando pode fazer. Portanto, eu quero terminar dizendo que a nossa adoção aconteceu por meio de Jesus. E o Espírito Santo, ele foi enviado a nós através de Jesus. E o nosso direito de herança, ele veio e foi conquistado por Jesus. E a verdade, sabe qual é? Que Deus só tem um filho legítimo, que é Jesus. Pois o restante, que somos nós, que somos filhos, ou você que vai se tornar filho essa noite, somos filhos adotados. E mesmo Jesus, sendo um filho legítimo, ele não teve por ciúme ter um pai só para ele, não. Ele não se sentiu como alguém que tinha medo de dividir algo. Mas disse: pai, através de mim eu quero gerar irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O nosso irmão morreu para nos adotar. O nosso irmão subiu aos céus para que o Espírito Santo descesse. O nosso irmão entregou sua vida para chegar diante do Pai e dizer: pai, agora
essa herança não é só mais minha. Eu tenho vários filhos junto com o Senhor que foram adotados. Fique de pé, por favor. Eu sei que é um tema forte para muitas pessoas, inclusive para mim. Eu me lembro de um jovem que teve uma ótima vida na infância. E esse jovem, por um tempo, chegando na sua juventude, ele entrou no mundo das drogas. Ele se perdeu de forma tanto indireta quanto direta no mundo do tráfico de drogas. E uma vez esse jovem entrou dentro de casa, e o pai dele, desesperado, nervoso, agarrou nos braços dele e disse: seu maconheiro, seu nóia, seu marginal. E essas palavras doeram tanto no coração desse jovem, que a única solução desse menino perdido foi ser achado por Deus nessa situação, morto, machucado, ferido por causa dessa palavra. E Deus encontrou esse menino e disse para ele: olha, eu vou te adotar. Olha, eu vou te dar o Espírito Santo. Olha, eu vou te fazer herdeiro de tudo que o céu pode te dar um dia. E esse jovem sou eu. Deus me adotou. E hoje eu estou aqui, abrindo a minha ferida para que você tenha a sua ferida curada. Então, se houver alguém nessa noite que deseja ser adotado por esse pai, eu quero que você sozinho aí, feche seus olhos agora.